A minha superdotação, junto com o autismo e um amor que atravessa o tempo. Eu reconheço a minha primitividade, que é esse meu autismo, que me torna mais lenta. Eu lembro quando eu era criança, quanta culpa que eu sentia, porque as pessoas diziam que eu era lenta, né? A superdotação, ela acelera um pouco as coisas, né? Ela tem muita... ela é avançada, então tem muitas ideias, mas assim, às vezes para as coisas do dia a dia, essas armas sociais, né? Então eu sempre fui mais lenta. Minha filha também é mais lenta. Eu percebo isso em comparativo a outras crianças da mesma idade dela. Ela é mais dependente, né? Enfim, eu sou Melissa, tenho 44 anos, sou escritora, tenho 7 obras publicadas, sou autista e sou superdotada, sou mãe, sou cristã, uma pensadora. E eu amo muito os animais e eu tô dentro disso, né? Eu sou um animal, eu sou um ser primitivo e como eu sou autista, essa primitividade, essa carga primitiva, ela tá mais forte em mim do que nas outras pessoas. É assim que eu me descobri. Eu vivenciei um luto muito forte, né? Foi bem difícil. Deus falou comigo esse ano que quando Ele tira uma coisa, Ele põe outra coisa no lugar. Então, os espaços vazios são importantes. Então, eu disse para Ele, bom, o Senhor tirou isso de mim, metade da minha família, o Senhor arrancou. Aí eu tive meus cachorros também, né? O Senhor tirou os meus cachorros de mim. E aí Ele me disse, mas eu te dei os passarinhos. E tudo isso na construção dos meus pensamentos, na descoberta do meu autismo, não das teorias que estão aí, a minha própria descoberta do que é o autismo, do que é o meu autismo. E Ele disse também, mas eu também te dei as vacas escravizadas, eu te dei os patos do foie gras, te dei todos eles. E vocês compartilham o mesmo sentimento. Muitas vezes, de viver. Esse é um amor que atravessa o tempo, porque eu tive alguns sonhos, né? Eu tive um sonho, inclusive, que eu vivia uma fazenda. E mesmo quando eu ainda não vivia na fazenda, eu me lembro de olhar as gaiolas. Tinha gaiolas com animais e eu estranhava. E eu me lembro de estar em um quarto dessa fazenda. E aí eu saía para a porta, a soleira da porta, e eu sentia lá ao longe como se estivesse alguém, alguma coisa. E eu queria fazer alguma coisa. Eu sou sanguínea colérica, né? Então as coisas para mim não podem ser depois, tem que ser sempre agora. E eu queria ir lá, eu queria vê-los, e eu sentia que era isso, que eram eles, esses seres primitivos. E aí eu sinto que eu sempre tive uma ligação com eles, de alguma forma, em todas as vidas que eu tive, em todas as existências, enfim, e que não é à toa. Tudo isso que eu tenho descoberto, não tem como
Eu tenho essa sensibilidade em relação a eles. E que sempre aparenta como um defeito, mas não é um defeito, é porque é minoria, né? Aí, a superdotação sempre trabalha através da sensibilidade. Eu tive a visão de que, assim, muitas vezes esses seres escravizados, eles têm a visão de baixo para cima. Quando a gente faz aula de fotografia, a gente tem essa noção. Você vai fazer o ângulo de baixo para cima, você quer deixar tudo maior. Você vai fazer uma foto de baixo para cima. Então, pessoas, por exemplo, se eu for tirar de baixo para cima, elas vão parecer maiores, né? Então, as coisas parecem maiores, né? A força de oposição parece maior, porque você está embaixo. Então, muitas vezes não é que os outros são mais fortes, você está embaixo. E aí, quando você está assim, em pé, aí as coisas têm um tamanho mediano, mesmo tamanho que o teu. Mas conforme você está em cima, as coisas parecem menores. Isso é ruim também, porque você despreza e você diz, não estou vendo, não há sofrimento. Porque você está em cima e aquele que está embaixo, ele parece menor. Só que ao mesmo tempo, um dia eu tive, e a minha superdotação, ela tá coligada com o espiritual também, com a espiritualidade. Eu tive um sonho em que um ser me tirou da minha casa e nós fomos dando ré do planeta Terra até um ponto em que eu podia ver o planeta Terra de longe. Quando eu li o planeta Terra, uau! Parece que toda essa culpa de saber pouco ou de estar buscando alguma coisa que eu não sei ainda, ou que as pessoas saibam alguma coisa a mais que eu, ou que eu... Sabe quando você sente assim que você deveria se profissionalizar melhor, ou que você deveria comprar esse livro, aquele, saber mais isso, aquilo que você ainda não sabe, e isso some. Porque a impressão que eu tive, conforme eu me afastei da Terra, é que nós estamos completamente errados sobre tudo. E aí me deu um alívio, sabe? Eu não sei exatamente, mas é como se a gente estivesse buscando da forma errada, no lugar errado, não sei. E por isso que a gente não encontra. Não encontra. Por isso que o mundo não soluciona. E aí é comum que de vez em quando eu vá para lá, para o lugar onde eles estão sofrendo, né? E pense assim, nossa, mais um dia, né? E amanhã eles vão estar lá de novo. E depois de amanhã também. E no outro dia também. Semana que vem também. Mês que vem também. Ano que vem também. E eu sinto completa desesperança. E aí os dias são repetidos. É o mesmo sofrimento de sempre. E nada mudou. E eu também comecei a perceber que se essa desesperança, essa sensação de que tudo está repetido, será que vem de agora ou vem desse ser primitivo lá de trás? Tipo, nossa, eles só trocaram de roupa. Já tem alguns anos que eu tive essa impressão que as pessoas que eu conheço, que esse mundo onde eu vivo, que se diz contemporâneo, que as pessoas só trocaram as roupas, só mudaram o jeito de arrumar o cabelo, e que na verdade está tudo igual.
E aí eu sinto essa sensação do repetido, da cópia e aí eu sinto o quê? Desesperança. Não há esperança. Não é amanhã, não é mês que vem, não é. E aí o tempo ele passa a ser um contador de sofrimento contínuo e eterno. Esse é o tempo. O tempo é inimigo, né? Porque ele não passa, ele goteja o sofrimento. E ele só trabalha a favor quando ele não existe. Quando ele não existe, quando ele termina ou quando ele passa de fazer, ele não faz sentido mais. Quando é algo que é além do tempo, que atravessa, que esse tempo é inimigo, ele trabalha contra as vidas, ele oprime, ele ri na cara, né? E eu tô passando, amanhã eu vou passar de novo, e depois de novo, e sempre será igual. As pessoas vão mudar as roupas, você vai ver. O jeito do cabelo, novas palavras, novas músicas e é sempre igual. E aí eu sinto desesperança. Geralmente quem tem acesso a algo maior, tipo, eu acho que eu estive em um lugar que é o Éden, lá eu não tenho tempo. Porque o tempo é inimigo. Ele é inimigo, ele não é amigo. E aí eu sempre tenho a impressão que as pessoas estão fazendo outra coisa que não aquilo que elas deveriam fazer. Por exemplo, o pato lá. Eu não tô lá. A pessoa que tá lá, ela tá fazendo aquilo que não deve fazer por causa do salário dela. Mas o que ela deveria fazer é se negar a fazer aquilo. Entendeu? Eu não faço isso, eu não colaboro com isso, não, mas elas colaboram com isso por causa do salário, enfim, isso, aquilo. E aí isso me dá tanta angústia, tanta angústia. Ainda mais eu sinto que eu sou a única pessoa que sente isso. Não sou a única pessoa, tem muitos movimentos, né? Por mais que a gente esteja espalhado por aí, né? Nós estamos espalhados, sentindo esse amor descomunal que a gente não sabe de onde vem, que é um amor que não nos favorece. Depois que eu virei vegetariana, foi bem difícil de achar coisas para comer, né? E eu senti isso, mas assim, eu fazia que eu gostava daquilo. As pessoas achavam que eu estava sofrendo, não estava. E é a mesma coisa de ser autista. Eu gosto. É claro que tem o sofrimento, mas o sofrimento é porque existe a pressão do meio. Se não houvesse a pressão do meio, não haveria sofrimento. Entendeu? Então, sim. Imagina você colocar um ser de uma espécie no meio de outra. Às vezes eu sinto isso, que alguma coisa em mim que não é igual. Não sou da mesma espécie, eu não sei. Até porque eu tenho uma composição bem diferente, né? Dupla. De algo primitivo e algo avançado junto. Mas o avançado, ele tá ali para intervir no primitivo. E não é para intervir como o ser humano faz. Como o professor da loucura, né? O professor da loucura, ele vem, ele pega essa vaca, ele pega esse pato, aperta o pescoço, abre o bico dele e toma isso aqui. Você vai engolir tudo. Não é se você quer ou não.
esse é o jeito aqui funciona assim. Você quer ou não? E eu preciso, porque eu ganho meu salário assim. Então, é uma agonia, uma agonia, uma agonia. E quanto mais eu começo a entender quem eu sou, o que eu estou fazendo, mais eu sinto agonia de todos aqueles que não estão fazendo o que eles deveriam fazer. Porque eles estão trabalhando na solução, na sustentação do problema e não na solução. E aí eu penso quantas vezes, sei lá, quantas vidas, quantas existências eu tive em que eu me senti assim, impotente. Impotente. E o problema, pode ter certeza, ele vai sobreviver. Por causa do tempo, né? É como se você alimentasse o problema para que, tipo assim, não vai dar ruim de vez. Mas o problema, ele é sustentado. Ah, tá. Como que é? Eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, nós temos ali a época de 1600, né? E aí nós tínhamos as senzalas, os senhores feudais. E aí o que é sustentar o problema? Você manda comida para a senzala. Você está sustentando o problema. Qual que é a solução? A solução, ela mexe com a vaidade dos senhores. Isso não era possível. Entende? Só que assim, as mudanças, elas são tão lentas que isso também me gera agonia. Então, se esse meu lado ser primitivo, ele sente muita agonia. Porque as mudanças, elas são muito lentas e ele sabe que ele é finito. E ele pensa, meu Deus, mais uma vida em vão. Foi essa visão que eu tive quando eu fazia direito. Acho que eu estava no primeiro ano indo para a faculdade. Olhei para as pessoas e pensei, meu Deus, será que elas vão morrer sem ver, sabe, sem viver a solução? Só que na época eu pensava que eu ia viver a solução. Hoje eu já penso, meu Deus, é como se, sabe quando você perde um negócio assim, ó, perdeu, aí vem de novo, perdeu, vem de novo, perdeu, vem de novo, perdeu. E aí o tempo ele fala, pois eu tô aqui, sustentando os problemas, mudando as roupas das pessoas, o penteado, isso, aquilo, e você acha que você pode contra mim, você não pode. Sou eu que presenteio eles, sou eu que dou as coisas para eles. Você acha que eles vão deixar de fazer aquilo que eles estão fazendo para solucionar alguma coisa? Jamais, o problema vai ser sustentado, nós vamos mandar comida lá para as senzalas. Porque a gente não pode mexer na vaidade das pessoas. Pelo contrário, eu dou vaidade para elas. Tá bom, então. Enquanto Deus não manifesta, o que eu posso fazer, né? Aí, às vezes você se sente um pouco ingrato. Eu falei do ketchup, que eu usava sempre um ketchup, e daí fui comer um ketchup diferente, eu falei, pra quê? Não, acabou comigo. Ai, meu Deus. Aí comecei a reparar no outro ketchup, na qualidade deplorável daquela outra marca. E estava espalhada por aí em todo lugar, né? E aí não consigo mais comer. E aí você se sente culpado, mas você é ingrata, né? Ô pessoa ingrata, quantas vezes, né? Aí você começa assim a sentir tão ingrata, sabe? Você não sabe sua luta. Você tá sendo ingrata, você tá reclamando.
Então, quando eu tenho umas experiências sobrenaturais, de estar no Éden, de ter contato com Deus, eu sinto assim que o padrão não combina, sabe, aqui. E será que eu deveria ficar quieta e não sei, não sentir a dor do outro, porque daí eu paro de... Porque assim, eu tive umas... eu sinto que o Espírito Santo, ele desce de vez em quando, ele não tá aqui o tempo inteiro, né? E... é tão bom, eu sinto gratidão, eu sinto amor, alegria. Só que a presença de Deus, ele não é uma presença de uma alegria que você está alegre o tempo inteiro, mesmo diante de alguém que está sofrendo. Eu preciso me salvaguardar a minha energia, a minha felicidade, sei lá, o meu patrimônio, meu psicológico, a minha alta vibração, e não posso ver que alguém está sofrendo, alguma coisa está acontecendo. Não, o Espírito Santo não é isso, pelo contrário, né? Ele leva alegria para os oprimidos e ele traz solução. Não é o sustentador de problemas. Traz cura, traz milagres. E eu acho que Deus fica esperando que as pessoas despertem. E aí, por exemplo, eu tô vendo esse homem com luvas. Com luvas por quê? Vou pegar nesses seres impuros, nojentos, vomitados. Porque ele sim é uma pessoa racional, né? Ele estudou, mas não conseguiu, né, continuar. Ele tá ali por injustiça com aqueles patos. E que os patos não sabem. Ele merecia um lugar melhor no mundo. Mas infelizmente ele não continuou os estudos, tá ali com os patos, ganhando pouco. Um dia ele vai sair dali. E aí ele sabe trabalhar com aqueles serizinhos impuros, irracionais, sujos, nojentos, fedidos, e ele usa a luva dele, lógico, né? Que nojo, é por pouco tempo que eu tô aqui com vocês. E ele faz com raiva, ele pega ali o pato, e aí abre a boca do pato e ele não sente nada. A única coisa que ele sente é por ele mesmo. Quanto ele merecia um lugar no mundo, mas ele não sente que o pato está sofrendo. É ele que está sofrendo. E o vento. E tá ventando lá também. Aí um deles morreu de hemorragia. Sabe que eu tive hemorragia no pós-parto? Sabe que eu tenho muitas coincidências com o pato, né? Nunca gostei de comer. Sempre vomitei a vida toda. E eu tive uma experiência de me tornar um pato que é bem interessante. Então, sim, eu tenho muita proximidade com eles. Eu até acredito que eu saí dessa massa. E eu posso ter conhecido o lado cruel da França, sabe assim? Ter vivido entre eles e... Enfim, tem muitas coincidências. Eu não gostava de comer, eu vomitava muito. Eu sempre tive muito medo das pessoas. Para mim, comer era um castigo, sempre foi.
E aí eu tive hemorragia no pós-parto. E eu lembro que eu avisei a enfermeira que eu estava estranha, né? Ela disse, bem, nós vamos incomodar os médicos por causa de você. E agora esse pato que está morrendo com hemorragia, é claro que não vai ser chamado ninguém para solucionar o problema dele, né? Porque ele é isso, o tempo trabalha pela morte dele. Ele tá ali para isso, para ser alimentado, para morrer. E depois, sim, é que ele vai valer. Enquanto tá vivo, ele não vale nada. Ele só vale depois de morto. E depois de morto, sim, ele vai pro prato das pessoas. Aí ele vale. Ele vale muito. É um prato muito caro. Não é para qualquer um. E enfim, todas as coincidências minhas com os patos, né? Essa proximidade com eles muito forte. Eu sei que os artistas também não valem vivos, né? Eles só valem mortos. E é outra coincidência também, né? Que não tem como, né? As nossas obras, elas valem mais. Não que todos viraremos um foie gras, né? Uma coisa tão cara e requintada, nem todos, né? Mas alguns sim. E é como se fosse às vezes um sacrifício, né? É estranho que quem está mais perto não enxerga, quem está longe enxerga. E a sensibilidade da psicopatia, né? Da psicoadaptação. O adaptar é psicopatear. Isso. Sabe que a psicopatia, ela é uma adaptação ao sofrimento. Você não percebe mais o sofrimento. Você não vê, não acha onde está, eu não acho. Não há. Talvez você perceba só o seu. Então, essa psicopatia que ela acontece muito nas guerras, né? Mas pode acontecer dentro da casa, por exemplo, quando é alguém abusada. Talvez em primeiro momento, quando é descoberto por um pai, por uma mãe, por um irmão, por alguém, dá aquele choque. Depois ele começa a adaptar, psicoadaptar, ou seja, psicopatear, como eu disse, né? Você vai virando um psicopata da dor, quer dizer, você não reconhece a dor, não sente, não dói. Então a pessoa que está ali pega aquele pato, pega outro, ele não vê, ele não sente, a gente não sente mais, já acostumou. E aí é o que eu vi sempre. Eu já coloquei nas minhas histórias olhos de vidros. Nós somos seres com olhos de vidros. Olha, e aí eu pensei, claro, é isso. As lentes, as telinhas. Às vezes eu falo para minha filha, olha aqui, eu tô ao vivo para você. Posso cantar, posso dançar. Eu posso ir lá na varanda para cá, a tela não. Ah, mamãe, mas eu prefiro. Meu Deus, como é que eu lido com isso? Não sei lidar com isso. Às vezes eu fico bem triste. Porque a gente já não tem presença, a gente tem telas. É assim que a gente se comunica com as pessoas, né? E tudo. E o vidro da tela, ela passa pro olho. Você entende? E a gente perde a sensibilidade. E a sensibilidade, ela se torna um problema. Porque não que é um problema. A sensibilidade é a solução. Qual que era a solução
das pessoas sofrendo na senzala era insensibilidade? Era sensibilidade. Lógico. Qual que é a solução do fim do foie gras? Sensibilidade. De repente, esse homem está lá trabalhando mais um dia e ele, como eu, que tinha vagem com carne, de repente ele sente o cheiro de sangue. E ele... Meu Deus, por que esses patos estão assim? Olha lá, o olho roxo, a bunda vazando sangue. Eles ficando empretecidos. Aí de repente ele lembra, meu Deus, não fui eu que fiz isso com eles. Não, lógico que foi você. Quantos anos você está trabalhando aqui? Não, fui eu não. Eu fiz isso ontem, antes de ontem, no outro ano passado, né? Não, não fui eu. Lógico que é. Repetidamente. Foi você. Nossa. De repente o Espírito Santo desce e ele reconhece o cheiro do sangue, a dor do outro. E aí o ciclo é quebrado. Nele, né? Nele, não nos outros. Outra pessoa vai substituir ele. Porque assim, sai um, entra outro. Mas aí o tempo quebra naquele momento. E o tempo, ele vira pro tempo e fala, você não manda mais em mim. Não, eu não faço mais essas coisas. Você não manda mais em mim. A minha mão você não usa mais. Não conta comigo. Ah, é? Você vai viver do quê? Sou eu que te sustento. Não sei. Mas não conte comigo. Você não vai me usar mais para isso. Isso, eu não vou continuar esse ciclo de dores. E aí ele sai pelo mundo, horrorizado por tudo que ele fez. Em uma luta que ele sabe que vai ser muito difícil. Porque ele é substituído. Mas naquilo que ele se coloca, ele não é substituível. Até porque tem poucas pessoas. E aí, essa é a luta dele. Imagina que eu poderia ser, não sei, eu nunca tive um sonho que eu seria esse homem, né? Ele, o que dá a comida, e o pato ao mesmo tempo. Aquele que oprime, o opressor e o oprimido ao mesmo tempo. Mas essa é a superdotação. Ó, o passarinho cantando. Bem, eu não sei o que vocês pensam de mim, sabe? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu tô me expondo demais, falando pra eles. Mas eu vivo num tempo em que eu não vou pra fogueira, né? Que graças a Deus eu posso compartilhar com vocês. E eu tenho certeza que eu tô na posição, que eu tenho a fala, que eu sou autista nível 1, justamente para que eu faça bom uso disso, para poder falar, ai, é por isso que tá piando. Que de repente você coloca um passarinho na gaiola e ele tá cantando, você fala, ele tá cantando, ele não tá feliz? Eu não, eu vou abrir a gaiola nada. Ele tá feliz, ele tá bem, eu olho pra ele, tá bem. Aí você vai lá, tá bem? Mas não é tá bem. Será mesmo? Às vezes a gente quer a resposta para aquilo que a gente quer, que faz com que isso é útil para nós, sabe? Quando alguém que pegou um passarinho e colocou na gaiola e alguém fala, ei, esse passarinho tá sofrendo, olha lá.
Tá nada, olha lá, daqui a pouco ele vai cantar, você vai ver. E aí ele fala, viu? Falei que ele tá bem. E é a resposta que a gente quer. Não é a verdade. A gente tem as respostas que a gente quer. Só que de um tempo pra cá eu não quero mais as respostas que eu quero as respostas de verdade. Sabe? Tô cansada de ser enganada. E só que é uma coisa muito difícil de lidar com isso. É muito difícil. Porque o tempo sempre vai ganhar da gente. Sempre. Porque ele substitui a gente em tudo. Ele paga, ele sempre ganha, né? Ele sempre ganha. Ele só não pode ganhar de Deus. E a gente tem que esperar pelos imediatos, sabe? A gente tem que fazer o nosso trabalhinho pequeno de formiguinha e esperar que um dia aquele sim que pode, faça. Que não nos esqueça, que não esqueça para sempre, né? Eu vou completar. Você usa uma palavra, psicopatear. Essa palavra não existe, fala sério. Nem ligo. Eu vou tentar traduzir para vocês o que eu pensei, né? Nem ligo, porque as pessoas usam as palavras certas para fazer as coisas erradas. As pessoas usam as palavras certas para fazerem as coisas erradas. E depois que eu descolei do muro de cola, que é um muro de consensos sórdidos, eu notei que todas as palavras são erradas. Todas. Todas foram inventadas, todas são invenções, criações. São sons emitidos. Sabe o passarinho tapeando? Imagina que é uma palavra isso. Mas você desconhece o quê? A tonalidade, um pio de outro. Imagina que ele tenha todo um alfabeto de pios. E você desconhece. Um pia ali numa árvore, outro no outro. Eu falei, filha, os passarinhos conversam. Não, mamãe, passarinho não fala. Fala, filha. Eu vejo que eles piam numa árvore, o outro responde na outra. Ele espera o outro responder para ele piar de novo. E todas as nossas palavras, não sei se você sabe, mesmo quando você fala, por exemplo, existe algo que é o neologismo. Então você cria uma nova palavra. Eu sei que hoje ainda estão surgindo o quê? Gírias. Mas teve um período da história em que tinham escritores que fizeram bastante essa prática, né, de criar palavras, neologismos. Mas no início da nossa fala, tudo era neologismo, se não existia palavra. Então tudo foi inventado. Então toda palavra que você conhece, você fala, nossa, que palavra, ela foi inventada. Entendeu? Grenha, crina do leão, cabelo em desalinho. Que fofo. Grenha. Você tem uma grenha aí? Crina do leão, cabelo em desalinho. Que fofo. Grenhudo. Imaginei você sendo um grenhudo. Que tem cabeleira abundante e desalinhada. Aqui tem greta. Olha que lindo, greta, fenda, gretado. Essa greta, fenda, tem uma fenda. De repente, às vezes parece que eu quero olhar lá na origem. Eu olho pela fenda e eu vou lá para que o tempo não me engane, entendeu? Contemporaneidade, os consensos sórdidos. Não, isso já é um consenso. Não, vou mexer nele. Eu quero mexer.
E aí eu olho pela fenda para ver o que tem lá no início. Às vezes eu olho para o futuro também, né? Mas, enfim, é legal. E por exemplo, não amar as outras espécies ou alguns juízos de valor foram inventados. Você sabe, né? Foram inventados. Que a gente não deve amar as outras espécies, que elas não são como nós, foi inventado. Para mim não está lá na origem, porque lá em Gênesis, né, a origem era, que eu olhei na fenda, que nós éramos cuidadores. Por exemplo, havia um juízo de valor que a mulher valia menos que o homem, e a criança também. Isso é um juízo de valor. Né? Hoje a gente compensou isso, né? Mas ainda assim não está muito bom, porque foi uma compensação que a mulher fez com sentimentos de vingança, né? Então ela começou a ter raiva do homem, começou a ter raiva da prole, né? Isso tudo por ser um bichinho ferido. Quer ver que eu imaginei? Eu vou dizer para vocês. Sabe o panda? Ele não virou vegetariano? Eu imaginei todas as vacas virando que nem leões, carnívoras. Que um dia alguém vai alimentar a vaca e ela come o homem. Devora ele inteirinho. E aí eu entendi essa visão que eu tive, que foi tipo assim, uma solução de uma dor acumulada. Então elas, assim como o panda de carnívoro, ele vira vegetariano por uma necessidade do meio, ele volta a vaca por uma dor excessiva de muito tempo escravizada, ela decide virar carnívora. Assim que nós viramos carnívoros, nós não somos presas. Nós viramos carnívoros pelo medo de passar fome e também para dominar todo o meio para que a gente se sinta seguro. E a gente vive em cavernas ainda. São cavernas de tijolos, mas são cavernas. Então eu imaginei assim, as alergias, meu filho tem alergia a leite, tudo solução, tentativa de solucionar a dor do outro. Quem é esse outro? A vaca leiteira e o bezerro. Aí, eu tive essa visão um dia da vaca se tornando, a vaca, o boi, muitos dos animais escravizados, todos se tornando carnívoros, tendo uma mudança neles, enfim, não sei se é cerebral, para que eles passem a resolver o fato deles se sentirem sempre escravizados, deles se sentirem sem armas. Então eles ganhassem uma arma, que é a violência, para que eles pudessem sair daquele lugar e se libertarem, atacando, né? Aprendessem a atacar. Essa é a solução que eu vi. Entendeu? Eu não sei se você sabe, eu vou colocar o ser humano como tubarão. Se você está no mar e um tubarão te morde, você não pode ficar quieto. Porque ele vai se afastar, ele vai voltar e te arrastar para o fundo do mar e te comer inteiro. Você tem que bater nele, ora, Deus que me livre, né? Mas foram assim que as pessoas sobreviveram a ataques de tubarão. Você tem que reagir. Então, se o tubarão vem e morde, você tem que ser mais forte, mais, né? Dar de preferência o pé, a mão, enfim, bater na cabeça, porque daí o que? Ele vai ficar com medo. Então, nessa visão que eu tive dessa mudança, né? Eu vi isso, que
Esse tubarão, se ele não for atacado, ele vai atacar sempre. E elas sempre vão sofrer. É mais ou menos como a mulher, né, que aprende autodefesa e tal. Enfim. Então, tudo que a gente conhece, juízos de valor, consensos, a palavra, isso, aquilo, tudo foi inventado. Em algum momento, alguém inventou. A única coisa que a gente não inventou foi a criação. Fora isso, tudo, palavra, juízo de valor, formas, tudo inventado. Tudo eu gosto de alguém que era mais forte, é que nem um padrão real, né? Quando tinha um rei ali, todo mundo ia seguir o padrão daquele rei, ter as preferências, comer aquilo que ele gostava, isso e aquilo. Só que a gente não lembra mais, porque essas pessoas que escolheram esses padrões já morreram há muito tempo, e aí vai passando uma para outra, esses juízos de valor. Agora a criação não. A criação não foi inventada. Foi feita por Deus. E essa é a única verdade, que assim, não está coligada com o tempo, né? Não está coligada com esse tempo. Ela é o padrão que serve para qualquer tempo. Então, se para mim qualquer coisa que não caiba o padrão de Deus, essa época da história não tinha o padrão de Deus, então está desconectado. E claro que a gente não consegue seguir o padrão de Deus 100%. Até eu acho que a gente não suporta a presença do Espírito Santo o tempo inteiro. Eu sei porque eu senti a presença do Espírito Santo algumas vezes e eu fiquei muito estranha. Tipo assim, fiquei muito alegrinha. Outra vez eu fiquei assim meio que chorando, sentindo um mar dentro de mim, como se umas ondas dentro do meu coração, assim, de amor. Como que eu vou ficar assim o tempo inteiro? Não dá. Sabe, é muito forte. Aqui a gente não suporta. Até porque as pessoas, poucas têm a presença do Espírito Santo. E se elas virem, assim como lá em Pentecostes, elas vão dizer o quê? Que a gente está bêbada, que a gente está dopada, tomou algum remédio, fez uso de drogas, ou que a gente está ficando louca, entendeu? Uau! Então, assim, é por isso que o Espírito Santo... Mas eu acho que ele vai dando aos poucos, sabe? Assim, eu quero ver, às vezes, é isso. Eu quero ver se você aguenta, então, quero ver o quanto que você aguenta. Então, assim, todos os chamados, contatos espirituais, sabe? Assim, essa sensibilidade, não posso dar tudo de uma vez. Não, você pode não suportar. Então, vou revelando, vou falando tudo aos poucos, conforme eu vejo que você tem capacidade de lidar com isso. Por que as pessoas não têm experiências sobrenaturais muitas? Porque às vezes Deus acha que você não vai aguentar, não está preparado, que isso pode prejudicar, sabe? Pode prejudicar você. E você pode ficar confuso. Porque acho que você não está preparado. Bem da verdade é essa. Você tem que estar, de certa forma, preparado. Existe talvez alguma abertura na sensibilidade. E a minha superdotação
ela me abre para a sensibilidade assim, meio que 360 graus, sabe? Para todos. Mas assim, é claro que isso foi acontecendo aos poucos, mas conforme abriu, eu entendi que eles estavam lá já esperando por mim. Por causa do sonho que eu tive na vida passada, né? Então, se eu já tinha essa ligação, então já era esperado que eu viria falar deles, que eu iria fazer essas coisas. Mas eu não entendo como e porquê, mas a gente vem com esquecimento do que vai fazer. E aí, por isso que eu comi carne, eu tomei leite, eu não sabia, não... E aí, conforme eu fui tendo acesso a essas coisas, parece que eu fui me identificando, mas é porque fazia parte do meu caminho. Entendeu? Porque quantas pessoas leram esse artigo que eu li? Que o rapaz dizia, não coma carne, porque carne é cadáver. Quantas pessoas souberam do foie gras? Eu mesma tive uma amiga que ela comia esse foie gras e comia lá na França ainda. E ela disse para mim que achava uma idiotice eu me importar com isso e que era muito gostoso e muito bom. Ou seja, parece que, sabe, você começa a se identificar com aquilo que pertence a você, que é seu mesmo, que tem uma ligação com você. E nisso você começa a despertar as outras pessoas que não têm coligação para que elas vejam e despertem para isso. Porque nós estamos psicoadaptados desde a queda. E essa psicoadaptação, ela é psicopática, ou psicopata, sei lá. Então, assim, a gente foi abrandando os sentidos, a gente foi amortecendo, e aí nós caminhamos como mortos sobre a terra, com olhos de vidro. A gente busca muitos tesouros e a gente não sente nada. A sensibilidade, ela vai diminuindo. E outra, quando a gente tem uma sensibilidade maior, a gente começa a tratar como doença. Porque aquele que é insensível e irracional, esse é o correto. O sensível, ele é doente. Então, um abraço. O tempo ele sempre vai ganhar. Aí tem o espírito da vampira, né? Que ela premia. Então, sim, a insensibilidade que vem do racional, que vocês usam as palavras certas para fazerem as coisas erradas, inclusive está na Bíblia. Sobre isso que eu li ontem, agora eu não lembro o que é. Vocês declaram fé, mas o seu comportamento condena vocês. Alguma coisa assim. Então, a gente faz um caminho de insensibilização, entende? Então, muita coisa que a gente não vê e não sente é porque a gente já está amortecido há muito tempo. E se existem vidas passadas, é como se a gente viesse nessa linha como humanidade, revivendo, vendo as pessoas sofrerem, os animais sofrendo, e a gente acostumou com aquilo, entendeu? A pessoa que vive num ambiente violento, aquilo é o padrão para ela. Ver as pessoas gritando, xingando, aquilo não tem escândalo, entendeu? O problema é quando você traz um padrão bom, como o do ketchup, né? Imagina uma pessoa que é do meio violento, mas tem um padrão não violento, como era Jesus. O que ele é taxado? Como tolo. Você não vai xingar, você não vai bater, você não vai matar. Não. Não é possível. Você entende? Aí fica como aquela pessoa, aquele ser estranho ali no meio. E Jesus era assim.
Por que Jesus é a única pessoa que salva da Bíblia para mim? Não que eu não goste dos outros, tem muitas histórias que eu acho que Deus agiu ali. Mas assim, pelo fato dele, o tempo não rir dele. Ele continua sendo Jesus. Eu posso colocar ele hoje, ontem, em qualquer época, o padrão dele lhe serve e resolveria. O padrão dele resolveria qualquer situação. Entendeu? Ou seja, ele é atemporal. Se ele é atemporal, realmente tem uma presença divina. Sabe? Porque o Espírito Santo é assim, ele é atemporal. E ele é altamente sensível, Jesus. Altamente sensível. Então, a gente vem se tornando psicopatas. É isso que eu entendo. É como se todos nós fôssemos psicopatas. É claro que a gente só enxerga aquilo que um crime na mídia. Mas quando eu falo psicopata, são esses olhos de vidro. Os olhos da insensibilidade. Entendeu? E aí tá a psicopatia. De não ter empatia. Não sentir a dor dos outros. É claro que teve fases piores, por exemplo, a Idade Média, né? As pessoas morrendo na fogueira, torturas. As mulheres morriam apedrejadas na época de Jesus. Agora, por que as pessoas faziam essas coisas? E elas usavam as palavras certas para fazerem as coisas erradas. E é sempre isso, porque a palavra, ela distrai. É isso que Deus me falou assim, olha aqui na minha mão a palavra. Enquanto você está olhando aqui, você não está vendo o que está acontecendo atrás da mão. Sabe? Porque assim, eu falei e acabou. Pronto. Ela gera morte. Você não investiga, você não olha, você não vê o que está acontecendo. Entendeu? Às vezes os conceitos, mas em parte dá para resolver, mas a gente nunca vai voltar a ser o que era quando a gente foi criado, porque quem experimenta do mal nunca mais volta a ser o que era antes. Nunca mais. Mas em parte sim. Sabe, uma pessoa que, oi, não sei o que, vive sempre alegre e feliz um dia, a pessoa chega, cumprimento, leva uma surra. Aquela pessoa nunca mais vai chegar nas outras. Vai chegar assim bem, com medo, sabe? Nunca mais vai ser a mesma. Então assim, nós que conhecemos a maldade, o pecado, só que a gente não apanhava, a gente batia, né? A gente aprendeu a bater e a matar, não é? Até os assassinos, eles não eram assassinos, o nome era herói, né? Então, não dá pra você ver como que não dá pra mudar. Você acha que o diabo, ele dá pra voltar pro céu, se ele se arrepender? Voltar ao que ele era antes? Não dá. Não dá. A gente também não dá. Mesmo com arrependimento, não dá? Não dá. É claro que não. Não dá. A gente pode sim tentar ser o mais puro possível, mas a gente não vai conseguir mais ser o nível de pureza que a gente tinha antes. Nunca mais. Nunca mais. E a gente sempre vai ter que se policiar, porque a gente gosta de poder. A gente gosta. A gente gosta de poder, a gente gosta de mandar, nós somos muito vaidosos, nós achamos lindos isso e aquilo. A gente sempre vai ter que se policiar, porque a gente já experimentou. Depois que experimenta, acontece essa morte.
Ó, um dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. O que é a morte? A morte da sensibilidade. Vocês vão virar o quê? Psicopatas. Os olhos se abriram. Começaram... Sabe assim, aquela pessoa que você fala assim, nossa, aquela pessoa é viva, cuidado com ela. É, aquela... sabe? É assim que a gente se tornou. A gente era, nossa, bobinho, sabe? Assim, bem... Não dá para voltar atrás. Não dá. Não é questão de querer, não dá. Dá pra gente tentar controlar esse mal, né? E sempre através da humildade, da empatia e da sensibilização dos olhos. E não da insensibilidade. Acontece que às vezes a gente está tentando curar aquilo que é o caminho para a nossa cura. A pessoa começa a ter uma sensibilidade e ela quer o quê? Nossa, eu tô com um problema, eu tô muito sensível, mas não é o problema. Aí a solução tá regredindo, tá tirando os olhos de vidro, entendeu? É como se tá descobrindo quem você é de verdade. Aí você quer destruir o processo da sensibilização, da volta ao Éden, enfim, dessa cura desse ser psicopata, insensível, frio, lógico, racional. Eu sempre penso, né? Como é que você explica o amor? Como é que você explica? Por que não cometer, né? Não tem como. Por exemplo, como é que você explica para uma mulher que ela não pode abortar? Você não vai conseguir explicar. As coisas mais essenciais que são correlacionadas com vida, elas não são racionais, são irracionais, são intuitivas. Você sabe que não pode fazer mal para o outro. Não adianta você falar para alguém que comete certo tipo de crime, você não pode fazer isso. Se ele não tiver um encontro com Deus, um impacto, um arrependimento, uma catarse, ele não vai entender, na cabeça dele não vai funcionar a sua explicação. Não é assim. Então, para mim, o caminho é a sensibilização.